agradecendo quem está conseguindo ficar aqui. Temos mais uma mesa agora de manhã ainda. Eu tenho a grande honra e o prazer de apresentar. Em vez de compor a mesa, a gente vai chamar uma professora de cada vez, porque todas querem assistir a apresentação, então a gente vai compor a mesa mais ao final. Então, eu queria chamar a professora doutora Vani Kensky, e agradecer que vai falar sobre pesquisa em EAD. Agradecer muito a presença dela, professora da Faculdade de Educação. É uma professora que, além de atual vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino à Distância, de Educação à Distância, foi pioneira aqui na Universidade de São Paulo e pela Faculdade de Educação, no estudo e no uso da educação à distância. Então, é uma grande honra para a gente ter a professora Vani. E a professora Vani é uma das professoras que está no curso que o professor Carlotti se referiu, o curso que está sendo oferecido para os alunos de pós e para os professores. E a aula que ela nos dá sobre tecnologias, ela fala com tanta fluência sobre tecnologia, com tanta facilidade, que a gente tem usado e reusado a aula para se inspirar nos seus ensinamentos. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, honrando e agradecendo o evento. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Para mim é gratificante estar aqui e eu agradeço muito o convite da professora Anistela e a participação de poder, e aí estava falando com a Ana, inclusive a emoção de estar na minha casa, na USP, falando sobre educação à distância e tecnologias. Nós sabemos a luta histórica durante todo esse tempo e é importante a gente sentir como é esse processo, né? Então, agradeço muito estar no evento e parabenizo aos organizadores do evento por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre um tema que é muito importante para mim e acredito para todos vocês. Bom, então, a ideia é falarmos sobre, inicialmente, do que nós estamos falando de pesquisa em EAD e começar falando do estado da arte. E aí, então, eu fui retornar a uma publicação da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, de 2009, para ver o que os autores pesquisadores fizeram e escreveram em alguns destaques sobre educação à distância em 2009. E aí, então, vejo que não há aqui nenhum estranhamento, mas nós vemos textos escritos sobre formas diferenciadas de aprendizagem que nós já sabemos. Correspondência, rádio e televisão, vamos à videoconferência síncrona, teve também bastante sobre os AVAs estruturados da época, ambientes virtuais de aprendizagem estruturados, políticas, legislação, os recursos educacionais abertos, alguma coisa sobre jogos, alguma coisa sobre tutores e equipes EAD. Bom, isso em 2009. Trazendo para vocês agora o que o mês passado foi apresentado sobre, em relação a pesquisas e artigos, no evento internacional, que é o Encontro Congresso Internacional de EAD, e que, em aprendizagem, foram discutidos o mobile learning, técnicas de gamificação, plataformas de learning responsivas, ou seja, aquelas que se adequam a qualquer tipo de aplicativo, ambiente, né, tanto móveis, sistemas na nuvem, videoconferência, webconferência, chatbots, de todos os tipos de bots que são os robôs, né, que trabalham com inteligência artificial, realidades misturadas. Além disso, alguns destaques para blockchain, curadoria de conteúdos, tutores inteligentes, inteligência artificial, mobilidade docente e discente. Mobilidade aí é o fato do professor e o aluno estarem em situações móveis ligados através de todos os aplicativos nos seus celulares ou outros aplicativos móveis. Bem, acho que houve mudança em 10 anos, né?
bastante. E isso tem a ver com aquilo que a internet nos ofereceu nos últimos 10 anos em termos tecnológicos. Então, a educação à distância, ela reage às inovações que foram ocorrendo nos últimos 10 anos. E se nós pensarmos que o iPhone e o WhatsApp foram criados em 2008, 2009, nós vamos ver que nossas vidas, as nossas formas de viver, as nossas formas de aprender, elas se alteraram muito nesses últimos 10 anos. E em 2018, é o que nós estamos trabalhando com dados de 2018 e 2019, já agora avançando para o 2020, mas nós temos o Big Data, a internet das coisas, realidades misturadas, computação quântica e blockchain. Isso já está em algumas das pesquisas apresentadas no Encontro Internacional de Educação à Distância, para ver que existe um movimento em educação à distância que não é de ficar parado no tempo, de ficar repetindo e reproduzindo as mesmas práticas pedagógicas, mas de avançar neste conhecimento e nessas práticas a partir da inter-relação com as inovações oferecidas pela internet. Então, para isso, só por isso, nós já vemos a importância da pesquisa em AD. Ela tem características extremamente específicas, é um campo novo, que se utiliza muito dos resultados das próprias pesquisas realizadas. As pesquisas, muitas delas, são feitas por necessidades estratégicas dos próprios pesquisadores. Ele é um campo que não se acomoda, porque a própria evolução de todas as tecnologias encaminham para alterações na forma de se praticar, inovações digitais que refletem diretamente em inovações em AD. As temáticas emergentes, elas mudam, e aí vocês vejam, em 10 anos houve uma mudança realmente significativa, e ela é um foco de estudo em todas as áreas do conhecimento. Ao contrário do que se dizia de algum tempo atrás, que educação à distância era alguma coisa de pesquisa em educação, na área de educação, mas e que não havia pesquisa, que a educação à distância é uma prática, né? E então esta discussão de que não havia pesquisa em educação à distância, mas era uma prática, foi o que me levou, e aí eu, na época, como vice-presidente da associação da ABED, a formular um desejo de pesquisa, que já vinha de algum tempo, de fazer uma pesquisa para saber quem pesquisa EAD no Brasil. Esse desejo foi acolhido pela associação, que deu o apoio para que nós pudéssemos fazer a pesquisa, grupos que pesquisam EAD no Brasil. Esta pesquisa está aberta, disponível. Ela tem o selo do Creative Commons e ela pode ser acessada por todos vocês para complementação daquilo que rapidamente vou ter que dizer. Em termos de pesquisa, o que foi pesquisado? Nós pesquisamos a identificação dos grupos de pesquisa, que foi o caminho que nós consideramos o mais relevante para se falar sobre a maturidade acadêmica desse grupo, as pesquisas, publicações que esses grupos fazem e uma entrevista, quando possível, com os líderes da área ou com uma amostra, quando o número é razoavelmente grande, desses grupos, dos líderes ou vice-líderes dos grupos. Quais foram as áreas pesquisadas? Foram todas as que estão apresentadas no Diretório-Geral de Pesquisa, e nós fechamos a pesquisa analisando 329 grupos no Brasil. A ideia inicial de que era, e aí eu coloco em destaque, eram os grupos de educação, apenas aqueles que se preocupavam em fazer alguma pesquisa em educação, nos mostrou que em educação, sim, ainda há uma maioria, eles são majoritários,
mas eles correspondem a cerca de 40% dos que pesquisam, ou seja, dos 329, encontramos 141 grupos. Eles estão, a maioria deles, envolvidos em redes, ou a UAB, ou a Unirede, ou a Unasus, redes nacionais que motivaram a fazer pesquisa, e pesquisa, inclusive, integrada, e internacionais em expansão. No último ano, houve um destaque para aqueles que estão interessados em se envolver e saber aquilo que é possível fazer com a Associação de Educação à Distância dos países de língua portuguesa, porque aí começaremos, a partir da língua que nos une, um processo de expansão. Todas as equipes são interdisciplinares. Pesquisas em IAD aplicadas às necessidades e realidades dos grupos. Maior parte dos grupos foi criada a partir de 2009, e isso aí tem um sentido muito grande. A partir do momento que eles ingressaram na Universidade Aberta, eles começaram, então, a ter interesse em pesquisar a partir das suas próprias dúvidas e dificuldades. Um dos pontos importantíssimos em todos os grupos é a preocupação com gestão em diferenciados formatos. Gestão da comunicação, gestão do processo de ensino-aprendizagem, até gestão dos grupos e gestão das redes. Então, é um foco de pesquisa persistente e que nós tínhamos ao lado de formação e de ensino-aprendizagem. Mas também nós temos alguns problemas que foram difíceis e nós tivemos que contar um trabalho mais profundo na plataforma Lattes, porque todas as autorias de artigos, livros e publicações são publicados pelos autores, mas não são articulados com os grupos de pesquisa. Então, nós tínhamos que ir ao grupo de pesquisa no DGP e, dali, ir ao Lattes para saber aquela pesquisa que aquele grupo está fazendo, como é que ela se viabilizou em termos de produções, publicações ou eventos, porque isso não aparece na plataforma, mas aparece no Lattes, que é individual, dos pesquisadores. E essa desarticulação trouxe um trabalho a mais profundo para o levantamento dos dados. As publicações, por conta do Qualis, são apenas na área do conhecimento. Então, nós, quando fizemos a pesquisa em todas as áreas, nós descobrimos publicações que seriam de excelência para o conhecimento geral da área de educação à distância, mas que estão circunscritas à publicação e à divulgação na área de engenharia, na área de computação, na área de administração ou na área de educação, mas que não estão se integrando com as outras. Então, esse é um grande problema que nós tivemos. Nós temos produções, nós temos publicações, mas elas estão setorizadas, né? Uma questão importante é a questão do isolamento grupal. E aí existem grupos que são da mesma instituição e um não conhece o outro grupo, e nós fomos e detetamos os grupos e sabíamos que haviam 2 grupos naquela instituição e eles mesmos não sabiam disso. A invisibilidade, ou seja, o grupo de pesquisa existe, mas ele não tem nenhuma forma de divulgação, nem das suas ações, nem das suas produções, não participam de redes sociais, não tem um site, não tem uma visibilidade, e são grupos que têm publicações internacionais, produções incríveis na área de EAD e que não estão aparentes. Os principais temas, eu não vou escolher, eu só vou apresentar, eu dividi em 8 grandes áreas, que é a área de tecnologias, e aí envolve uma questão muito interessante, que os grupos da área de computação e alguns da engenharia, a coordenação da pesquisa dos grupos de engenharia foi feita pelo professor Romero Tori, que vai estar com vocês aqui neste evento também, e o que nós vimos é que os grupos de
computação e engenharia desenvolvem protótipos que gostariam de que fossem desenvolvidos por grupos da área de educação ou de outras áreas de administração e tudo mais, mas eles não têm o contato. O contato fica difícil e fica mais relacionado a amizades e tudo mais. Não existe uma central onde eles possam fazer interlocuções, inclusive no Brasil inteiro. Política e gestão, como falei, que são várias formas de políticas e gestão que são pesquisadas e não gestão da comunicação, que é feita, inclusive, na área de saúde, é feita na área de artes, e isso aí está presente nessas pesquisas. A questão da formação, que envolve não só a formação de professores a alunos, mas a formação técnica, a formação continuada, muito presente, né? A atuação online do aluno, dos professores, das equipes, as metodologias as mais diferenciadas, inclusive com o desenvolvimento de metodológicos interessantíssimos em outras áreas, e que precisam ser trabalhados de uma forma mais completa pela área de educação à distância, e novos modelos teóricos que estão vindo do próprio ir e vir entre ensino e pesquisa, que esses pesquisadores estão realizando. Além disso, uma forma mais ampla de trabalho de comunicação, interação, colaboração, participação integrada, isso são também, e a inovação. São os 8 grandes temas que estão presentes e foram identificados na pesquisa em 2017. Os grupos na área de saúde, eles se distribuem no mapa e ali nos estados, como estão, em 2017. Para essa nossa conversa, eu fiz um levantamento prévio, não é nada fechado, mas, com certeza, na caracterização desses grupos, eu tive cuidado de ver os grupos atualizados, que realmente têm linhas de pesquisa ou estudam, se dedicam ou têm produções na área de educação à distância. Então, nós temos 13 grupos em 2017 e temos 31 grupos em 2019. Então, houve, nesse momento, um crescimento da área, e aí a pesquisa nos leva, é claro, a motivar e as outras áreas como se comportam e como é que nós estamos, e aqui a localização geográfica desses grupos em todo o Estado brasileiro e em todas as regiões. Então, nós temos 31 grupos que estão pesquisando, e são grupos certificados, atualizados, e que agora nos leva às próximas perguntas, que o pesquisador fica motivado, o que pesquisam, o que estão fazendo. Mas aí demandaria uma pesquisa mais cuidadosa. E tempo também. As sub-áreas nesses de 2019, elas vêm medicina, saúde coletiva e saúde pública, enfermagem, odontologia, fonoaudiologia, nutrição, informática na saúde, telemedicina e telesaúde. E eles têm já identificadas as áreas de conhecimento parceiras, que são áreas de exatas, engenharias, ciências sociais aplicadas e ciências humanas. Nas exatas, nós temos toda a parte de computação como predominante, na engenharia também, engenharia elétrica, desenvolvendo projetos, nas ciências sociais aplicadas, administração, né, e letras, né, e nas ciências humanas privilegiam educação. Esses são os grupos identificados, os 31, que foram identificados agora. E, em síntese, numa apresentação rápida para vocês, o que eu tenho a dizer é que a diversidade dos estudos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa em relação à educação à distância mostra-nos a atualidade e interesse que a modalidade tem despertado nos pesquisadores. É uma área jovem, voltada à inovação e ao desenvolvimento de novas tecnologias e práticas pedagógicas que possibilitem a melhoria crescente não apenas da educação à distância, mas da educação no Brasil.
Aquelas soluções que estão sendo criadas, inovações que estão sendo desenvolvidas na parte de ensino, elas não são excludentes, elas podem ser oferecidas em todas as mediações de blended, como nós vimos hoje pela manhã. Os estudos que realizamos sobre os grupos que pesquisam EAD no Brasil foram apenas o início de um grande desafio em pesquisa. Mais estudos são necessários, nós temos certeza disso, para aprofundar e acompanhar a evolução e as ações desses e de outros grupos que privilegiam essa mesma temática, que é a educação à distância. Para isso, estamos aqui num fórum privilegiado e convidando vocês para a imersão nesses dados e dar continuidade a esses estudos. Contamos com vocês. Muito obrigada.